Hoje eu vou te ensinar os 5 passos para você escolher o melhor notebook para o seu uso específico. E de quebra eu também vou te mostrar os melhores notebooks em cada categoria para que você faça a melhor compra possível. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E agora, bora pro vídeo. E o primeiro passo e também o mais importante é entender qual categoria de notebook que vai atender o seu uso específico. Então aqui eu separei 3 modelos e cada um deles faz parte de uma categoria específica. Aqui nós temos os notebooks de entrada, que normalmente são mais simples e consequentemente são mais baratos. Aqui temos os notebooks de 14 polegadas, que normalmente entregam um conjunto mais completo, contando com teclado retroiluminado, com carcaça em metal, melhores conexões, uma tela melhor e também um poder de processamento mais interessante. E por fim temos a categoria dos notebooks gamers, onde você vai ter uma máquina bem mais potente, mas como consequência vai ser uma máquina mais pesada, que gasta mais bateria e vai atender aquele público que realmente precisa de toda essa potência a mais. E para você saber qual dessas categorias te atende melhor, é muito simples. Você vai ter que entender quanto você quer gastar e também qual vai ser o seu uso. No caso, se você for fazer um uso um pouco mais tranquilo, ou seja, para trabalhos mais leves, para estudo e às vezes até dar uma jogadinha ou mexer com algum programa de edição, desde que seja algo mais leve, os notebooks de entrada vão te atender tranquilamente. E aqui eu coloquei o Lenovo Slim 3 como um representante dessa categoria, mas existem várias opções. Inclusive aqui no canal a gente já mostrou o Asus VivoBook 15 com Ryzen 7, o Acer Aspire Go 15 na versão com i5 1334U e também tem várias versões do Lenovo Slim 3, desde a versão mais básica com Core i3 até a versão topo de linha que vem com Ryzen 7 7735HS. E normalmente os notebooks dessa categoria vão atender tranquilamente a maioria esmagadora do público, já que esses notebooks que a gente indicou para vocês, eles conseguem entregar um bom desempenho, tem boa construção, ótima conectividade, já vem com painel IPS, tem possibilidade de fazer o upgrade e você consegue encontrar ali na faixa de R$ 2.500 a R$ 4.000. Então ele consegue atender um público muito abrangente. Mas caso você faça parte de um público que precisa de um notebook um pouco mais premium, com construção em metal, tela um pouco melhor, melhores conectividades, uma bateria bem maior, teclado retroiluminado, desbloqueio facial, aí você necessariamente vai ter que ir para a categoria dos notebooks premium e normalmente eles têm 14 polegadas. Aqui no canal nós já mostramos vários modelos dessa categoria, como por exemplo o Asus S14, o Lenovo Yoga Slim 7, o Lenovo Slim 5, o próprio MacBook Neo, e todos eles apresentam todas essas características que eu falei para vocês. Só que aqui a gente vai ter um ponto bem específico, porque essas máquinas normalmente custam acima de R$ 4.500. Então o público que vai buscar essa máquina é um público bem mais restrito e também vai ter que ser um público que não se importa com a tela de 14 polegadas, já que a maioria dos notebooks dessa categoria tem como característica uma tela de 14 polegadas. E por fim temos a categoria dos notebooks gamers, que são focados naquele público que estão procurando um desempenho bem acima da média, ou para jogar ou até mesmo para trabalhos muito mais pesados, já que aqui nessa categoria nós temos a placa de vídeo dedicada e que normalmente entrega uma potência muito superior quando comparado com as placas de vídeo integradas que a gente encontra tanto nos notebooks de entrada quanto nos notebooks premium. Então aqui a gente vai ter essa capacidade de processamento muito maior, vai ter um notebook mais robusto, já que ele precisa de um sistema de refrigeração bem superior, vai ter melhores conectividades, também tem a possibilidade de fazer o upgrade e normalmente tem uma tela superior a essas duas categorias, já que aqui ele vai atender tanto o público que trabalha com imagem e vídeo, quanto aquele público que quer jogar. Então, consequentemente, vai ter uma tela de 144 a 165 Hz nos notebooks de entrada. E a gente vai deixar aqui na descrição o link dos melhores notebooks de cada uma das categorias com os melhores preços atualizados diariamente. Então, se você quiser comprar qualquer uma dessas máquinas, dá uma olhada no link aqui na descrição e também aproveita para entrar nos nossos grupos de ofertas, porque lá tem promoção direto dessas máquinas. Então, agora que você já sabe qual categoria que te atende melhor, você tem que passar para o próximo passo, que é entender qual o melhor hardware específico para o seu uso. E aqui a gente também vai usar um representante de cada categoria, já que normalmente os hardwares são diferentes e, consequentemente, a gente vai precisar mostrar para vocês na prática qual que é a diferença entre eles. Nos notebooks de entrada, atualmente você tem diversas opções de processadores, indo desde o mais básico, um Core i3 100U, por exemplo, até mesmo um Ryzen 7 7700
435HS. E se você não entende muito bem o que significa cada um desses números no processador, não tem problema, porque eu já vou te passar direto quais são os melhores processadores e quais processadores não comprar. No caso dos notebooks de entrada que não possuem placa de vídeo dedicada, nós recomendamos os processadores Core i3 100U, que normalmente equipa o Lenovo Slim 3 na versão mais básica, o processador i3 1305U, que equipa o Acer Aspire 15, o processador i5 1334U, que equipa o VivoBook 15 e também uma versão do Acer Aspire 15, tem também o i5 13420H, que equipa algumas versões tanto do Slim 3 quanto do Acer Aspire 15, e também tem os processadores da AMD, que equipam tanto os VivoBook 15 quanto o Lenovo Slim 3. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado, porque nem todo processador da AMD é poderoso. Então os processadores que a gente recomenda aqui no canal são o Ryzen 7 5835U, que normalmente equipa o VivoBook 15, tem também o novo Ryzen 5 da linha 7000, que equipa o Slim 3, e também tem o Ryzen 7 da linha 7000, que equipa essa versão do Slim 3. E o único processador da AMD que a gente não recomenda para os notebooks de entrada é o Ryzen 5 7520U, já que esse processador é muito fraco e normalmente fica abaixo de um Core i3. Então, se você vê algum notebook equipado com esse processador, como por exemplo o Asus VivoBook Go 15, a gente não recomenda porque esse processador é bem fraco. E já nessa categoria de notebooks compactos premium, aí nós temos uma pequena diferença no hardware, porque aqui normalmente nós encontramos processadores de uma categoria um pouco superior, como por exemplo a linha Core Ultra da Intel. Então, nesse exemplo específico do S14, temos duas versões. Uma versão que vem equipado com um processador de 13ª geração, normalmente você encontra com i7, e aí você vai ver que está escrito lá i5 13420H ou i7 13620H. Isso quer dizer que ele é um processador de 13ª geração e, como tem uma letra H no final, ele entrega um pouco a mais de energia e consequentemente entrega um pouco a mais de desempenho. Só que quando a gente compara a linha Core Ultra com esses processadores que são comuns, aqui a gente tem bem mais desempenho. Inclusive a gente já fez um vídeo de análise completa aqui no canal da versão antiga do S14, que vinha com i5 13420H, e dessa versão nova que vem com Core Ultra 5, e aqui nós temos muito mais potência. E é justamente por isso que a gente recomenda que você pegue as versões desses notebooks de 14 polegadas que venham equipado com processador Core Ultra, porque além de ter um pouco a mais de desempenho, normalmente você tem uma placa de vídeo integrada um pouco melhor. Inclusive, tanto nessa versão do S14 quanto no Lenovo Yoga Slim 7i, você consegue ativar a Intel Arc, que é uma placa de vídeo integrada ao processador, que tem bem mais desempenho quando comparada com a Intel Graphics. Então essa dica com certeza vale o seu like. E por fim, temos a categoria dos notebooks gamers, que tem uma grande peculiaridade, já que nessas outras categorias a gente olha basicamente o processador. E aqui, além de olhar o processador, a gente também tem que ver a placa de vídeo dedicada, já que ao contrário dessas duas categorias, aqui você vai ter um chip que é dedicado para a parte gráfica. Então você já deve ter visto aí em algumas pesquisas que quando você coloca o notebook gamer, além de aparecer o processador, aparece ali RTX 3050, 4050, 5050, 5070. Isso aí é o nome da placa de vídeo dedicada da máquina, e é muito importante que você faça uma boa escolha. Principalmente porque direto eu tô vendo vários anúncios de notebook gamer com placa de vídeo que já tá defasada. Então, se você tá pensando em comprar um notebook gamer atualmente, a gente recomenda que você compre no mínimo uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. E atualmente existem vários notebooks que entregam essa placa de vídeo e que tem um bom desempenho. Inclusive, recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando os 3 mais vendidos, tanto com a RTX 3050 quanto com a RTX 4050. E se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhada no vídeo, porque lá a gente faz uma pequena análise de cada uma das máquinas. E se você tiver mais dúvida ainda, pode dar uma olhada aqui no canal, porque a gente tem vídeo de análise completa de todos os notebooks gamer. Então, nessa categoria, além de olhar o processador, assim como a gente fez nas outras categorias, você também tem que ficar atento na placa de vídeo. Atualmente, a RTX 3050 é a mais básica que você pode comprar, a 4050 entrega um pouco a mais de desempenho, a 5050 é nova demais e, consequentemente, acaba ficando muito cara, mas de vez em quando você acha algumas promoções com a RTX 4060, que é bem melhor do que a 4050, tem promoções com a 4070, mas aí acaba subindo um pouco o preço. Mas de qualquer forma, você tem que olhar o processador, assim como você fez aqui, e também dar uma olhada na placa de vídeo. E agora que você já sabe qual a melhor categoria que te atende e também qual o melhor hardware para o seu uso específico, você tem que entender um pouco mais sobre as telas. Atualmente você vai encontrar 3 tecnologias de tela. A primeira e a mais
mais simples de toda é a tela TN, que tem como características cores mais lavadas e também distorção dependendo do ângulo de visão. Isso significa que no uso prático você vai ter cores que não são tão bonitas e também se você estiver utilizando a tela com um ângulo de visão um pouco lateralizado ou até mesmo olhando de cima, você vai ver que as cores vão distorcer demais. E é justamente por isso que a gente não indica nenhum notebook com tela TN. E você tem que tomar bastante cuidado porque depois do aumento que teve nos preços devido à IA, à crise das memórias, as marcas estão lançando várias máquinas com tela TN e fazendo algumas promoções. Então você tem que tomar muito cuidado porque esse notebook mais baratinho, entre R$2.000 a R$2.500, pode ter tela TN e eu te garanto que a experiência não é muito boa. E acima da tela TN nós temos o painel IPS, que atualmente é o melhor custo-benefício de todos, já que além de entregar boas imagens, um bom contraste, um bom brilho, ele não distorce dependendo do ângulo de visão. Inclusive a maioria esmagadora dos notebooks que a gente mostra aqui no canal já tem o painel IPS. Então o Lenovo Slim 3 tem painel IPS desde a versão mais básica com Core i3 até a versão topo de linha com Ryzen 7. O Acer Aspire Go 15 em quase todas as versões tem o painel IPS, só existe uma versão que tem painel TN, que é a que vem equipada com o processador i5 13420H. Então se você vai comprar um Acer Aspire Go 15, vê se ele vem equipado com esse processador, porque normalmente ele tem tela TN e a gente não indica. Já a versão que vem equipada com o i3 do Acer Aspire Go 15 tem painel IPS, a versão que vem equipada com o i5 1334U tem painel IPS e atualmente a linha VivoBook 15 também está vindo com painel IPS. Então qualquer uma dessas máquinas que você comprar vai te atender perfeitamente porque o painel IPS é muito bom. Inclusive a gente consegue encontrar esse painel nas 3 categorias. Então se você vai comprar um notebook base, você vai encontrar um painel IPS de boa qualidade. Se você vai comprar um notebook um pouco mais premium, você também vai encontrar um painel IPS de boa qualidade. E normalmente nos notebooks gamers você encontra um painel IPS com ótima qualidade, taxa de atualização maior e às vezes ele é até 100% sRGB, como é o caso do Lenovo Lock. E por fim temos o suprassumo da tecnologia de telas, que é o painel OLED. Esse é um tipo de tecnologia de tela que acaba sendo um pouco mais difícil de encontrar abaixo dos R$6.000, justamente porque é o suprassumo da tecnologia. Então aqui você vai ter a melhor qualidade de imagem possível, contando com bom contraste, ótimas cores, um brilho mais alto, certificações superiores. Inclusive essa tela do Yoga é uma tela 100% DCI P3, o que é perfeito para você trabalhar com imagem e vídeo, e fora que o preto nessa tela é bem mais profundo quando comparado tanto com o painel IPS quanto com o painel TN, já que aqui a gente tem pixels orgânicos e eles ligam e desligam de acordo com a imagem. Vou até pedir para o editor colocar lado a lado um painel IPS com um painel OLED e você vai ver o quanto que a imagem é muito mais encorpada. E como eu falei para vocês, o único ponto negativo dessa tela é justamente o valor, já que fica bem difícil encontrar abaixo dos R$6.000. E um dos notebooks mais baratos que tem essa tecnologia de tela atualmente é o Lenovo Yoga Slim 7i, que às vezes aparece ali na faixa dos R$4.500 a R$5.000 lá nos nossos grupos de ofertas. Então se você está querendo comprar essa máquina, entra no grupo porque direto tem promoção. Então de forma bem resumida, para você entender de uma vez por todas tudo sobre telas de notebooks, se você vê alguma máquina escrito tela TN, você vai correr dela. Se você vê alguma escrito painel IPS, saiba que é o melhor custo-benefício que tem. E se tiver escrito OLED, saiba que é a melhor tecnologia de telas atualmente. E agora que você já sabe quase tudo sobre notebooks, eu tenho que te mostrar o próximo passo, que é upgrades. E esse passo é muito importante para aquele público que quer ficar muito tempo com a mesma máquina, já que se você comprar uma versão mais básica de uma máquina que não aceita upgrades, possivelmente você não vai conseguir ficar com ela mais do que 1 ou 2 anos, já que as coisas vão ficando mais pesadas e consequentemente você vai precisar de mais memória RAM ou mais armazenamento. Nos notebooks da categoria de entrada que a gente indica aqui no canal, como o Slim 3, VivoBook 15 ou até mesmo o Acer Aspire Go 15, todos eles você tem a possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM. No caso do VivoBook 15 na versão NJ612, você vai utilizar uma memória RAM DDR4 a 3200 MHz e se você quiser fazer o upgrade de armazenamento, dá para você trocar o SSD NVMe que vem nele. Se você comprar qualquer uma das versões do Lenovo Slim 3, você também vai ter a possibilidade de fazer o upgrade
tanto de armazenamento quanto de memória RAM. No caso do Slim 3, ele utiliza a memória RAM DDR5 a 4800 MHz e o SSD NVMe é do tamanho 2242. E aqui você pode colocar mais um SSD ou trocar o que vem nele, aumentando a capacidade. Já no Acer Aspire Go 15 temos um grande diferencial, porque diferente do VivoBook 15 e também do Slim 3, aqui temos dois slots de memória RAM que é DDR5 a 5200 MHz. Isso significa que a gente não tem memória RAM soldada na placa e você consegue fazer um upgrade de forma mais fácil e até dá para tirar o pente que já vem nele e aumentar ainda mais. Na parte do armazenamento, você consegue trocar esse SSD NVMe do tamanho 2280 por um de tamanho maior e no geral o Aspire Go 15 é um dos melhores no quesito upgrades. Só que nessa categoria de entrada também existem notebooks que não aceitam um upgrade de memória RAM, como por exemplo o Galaxy Book 4 em qualquer uma das suas versões e também o Asus VivoBook Go 15, já que ambos vêm com a memória soldada na placa-mãe. Então se você vai comprar um notebook dessa categoria, a gente recomenda que você pegue ou o VivoBook 15, Slim 3 ou o Acer Aspire Go 15. Já na categoria dos notebooks compactos premium, temos várias opções. A primeira delas é o Lenovo Yoga Slim 7i e infelizmente ele não tem a possibilidade de fazer o upgrade de RAM porque a memória vem soldada na placa. Só que aqui a gente também tem uma peculiaridade, já que a maioria dos notebooks dessa categoria vem com 16 GB de RAM e normalmente você não vai precisar fazer o upgrade porque atualmente é o suficiente. Mas se você quiser um notebook dessa categoria que permita o upgrade de memória RAM, você pode comprar tanto o Asus S14 na versão antiga ou na versão nova, ou também o novíssimo Lenovo Slim 5, já que ambos permitem tanto o upgrade de memória RAM quanto o upgrade de armazenamento e tem vídeo de análise completa aqui no canal. E por fim temos os notebooks gamers e a maioria deles permitem tanto o upgrade de armazenamento quanto o upgrade de memória RAM. Só existe uma exceção que a gente acaba não recomendando muito aqui no canal, que é justamente o Lenovo Lock Essential, que é esse que está bem aqui, que ele permite fazer o upgrade de armazenamento e também de RAM, só que ele não vem com memória soldada na placa e só tem um slot. Isso significa que você vai ter que remover o pente que vem nele, se você comprou a versão de 8 GB, e colocar um pente de 16, diferente aqui dessa versão do Lock, que vem dois slots com um pente ocupado, e você pode comprar um pente de 8, colocar, e aí ele vai ficar com 16 GB de RAM, gastando menos e ainda com Dual Channel ativado. Então se você está querendo comprar um notebook gamer, a gente recomenda que você pegue ou um Acer Nitro V15, Asus TUF F16, essa versão do Lenovo Lock, ou até mesmo um Dell Aurora 16, e a gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E o último passo é saber qual versão escolher e também qual o sistema operacional, já que se você pesquisar qualquer uma dessas máquinas que a gente mostrou nesse vídeo, você vai encontrar versões mais básicas com 8 GB de RAM, com 256 de armazenamento e também vai ver que está escrito assim Windows 11 ou Linux, e isso aí importa bastante, principalmente no preço, já que as versões mais baratas são justamente essas que vêm com Linux, 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. E isso significa duas coisas. Se você pegou um notebook que vem com Linux e você está acostumado a usar Windows, você vai ter que fazer a instalação do Windows, e a gente já fez um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo, desde a instalação do pendrive bootável até o processo de atualização de todos os softwares. E normalmente esse processo é bem fácil e a maioria do público vai conseguir fazer tranquilamente. Mas caso você não queira fazer e queira levar para um técnico especializado, normalmente ele vai cobrar ali de 70 a 150 reais para fazer todo esse processo para você. Então já coloque isso aí na sua conta para você ver se vale ou não a pena. E o segundo ponto é justamente na questão do upgrade. Se você comprou um notebook de entrada e ele veio com 8 GB de RAM, se você for utilizar ele ao máximo, você vai ter que fazer o upgrade e você vai gastar grana fazendo isso, principalmente nesse momento onde as memórias subiram demais, né? Então já separe uma parte do orçamento. Mas caso você comprou um notebook dessa categoria e você não vai usar ele no máximo, não faz muito sentido você fazer o upgrade, beleza? Porque 8 GB de RAM atualmente é o suficiente para você conseguir rodar ali o Word, Excel, navegador, fazer tarefas mais básicas. E a gente só recomenda que você faça esse upgrade se você realmente for usar o máximo dessa máquina, tentando jogar, tentando rodar algum programinha mais pesado. Já nos notebooks dessa categoria, a maioria deles já vem com 16 GB de RAM, então você não vai ter que se preocupar com upgrades, principalmente nessas versões que vêm com memórias soldadas, e o que você vai ter que se preocupar é justamente com a instalação do Windows, caso você queira utilizar. Já nos notebooks gamers, a maioria que entram em ofertas e tem umas promoções um pouco mais agressivas, eles vêm com apenas 8 GB de RAM e também vêm com Linux. Isso significa que você vai precisar fazer o upgrade para extrair o máximo dessas máquinas.
máquinas. Então, já separe uma parte do seu orçamento para comprar a memória RAM e também faça a instalação do Windows, já que a maioria dos programas de engenharia, programas de edição e também dos jogos normalmente rodam no Windows. Então você vai precisar fazer a instalação e também fazer o upgrade para poder usar a sua máquina com a máxima potência possível. Mas Guilherme, beleza, você mostrou 5 passos mostrando como que você consegue escolher a melhor máquina, mas eu quero que você faça isso na prática. Então bora lá. Se você faz parte daquele público que não precisa de muita potência, só quer uma máquina para usar no dia a dia, você tem que escolher a categoria dos notebooks mais básicos, que são os notebooks de entrada. Dentro dessa categoria, atualmente recomendamos 3 modelos: Lenovo Slim 3, tanto da versão mais básica, Core i3, até a versão Ryzen 7, Acer Aspire 15, tanto com a versão i3 quanto com a versão i5 1334U, e também Asus VivoBook 15 com Ryzen 7 na versão NJ612 ou na versão NJ613. Já que esses notebooks estão dentro dessa categoria, possuem painel IPS, que eu falei para vocês que é bom, tem um bom hardware e também tem possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM e armazenamento. Mas se você faz parte daquele público que quer um notebook mais premium, com a bateria melhor, com a tela melhor, teclado retroiluminado, melhores conexões, desbloqueio facial ou desbloqueio através do sensor de impressão digital, aí você tem que investir numa máquina um pouco mais cara, que é justamente dessa categoria. E aqui atualmente a gente recomenda as duas versões do S14, tanto a versão antiga quanto a versão nova, que já vem com Core Ultra, o Lenovo Yoga Slim 7i, que é o único desses notebooks que tem tela OLED, e o Lenovo Slim 5 na versão com Ryzen 7, já que aquela versão com Ryzen 5 que a gente mostrou aqui no canal, ela acaba sendo um pouco fraquinha demais para aquele valor específico. E todos esses que a gente recomendou estão dentro dessa categoria, tem boa tela, tem bom hardware, tem possibilidade de fazer o upgrade, tirando aqui o Lenovo Yoga, que vem com memória soldada na placa, e você encontra versões com Linux ou com Windows. Mas agora, se você faz parte daquele público que precisa de um notebook parrudo, muito potente e que tenha placa de vídeo dedicada, aí você vai escolher justamente um notebook gamer, já que aqui você vai ter o máximo de potência, vai ter uma tela melhor, vai ter um sistema de refrigeração superior, teclado retroiluminado, boas conexões e ainda por cima vai ter uma máquina um pouco mais parruda. E nessa categoria, atualmente a gente indica 3 notebooks: o Acer Nitro V15 nas versões com 3050, 4050, o Lenovo Lock, que pra gente é o melhor da atualidade com esse conjunto que ele está entregando, com processador de 13ª geração, mais RTX 3050, 4050, e também o Asus TUF Gaming F16, que também entrega um ótimo conjunto, justamente porque ele conta com uma boa construção, boa tela e um desempenho bem bacana. Então, se você quer comprar um notebook gamer, dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez, porque lá a gente mostra as 3 máquinas. Eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo inteiro, você deve ter aprendido bastante sobre notebooks e com certeza você já sabe escolher qual que é a melhor máquina para você. Então, se esse vídeo te ajudou, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui qual que é o melhor notebook para o seu uso específico. Se é da categoria dos notebooks de entrada, os notebooks premium compactos ou os notebooks gamer. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!